E aí galera, aqui é o David. As lendárias pirâmides do Egito são algumas das construções mais magníficas de todo o planeta e são também consideradas uma das 7 maravilhas do mundo. Mas pouco realmente sabem como essas belezuras foram realmente construídas. Você sabia que os seus equipamentos demandam o suor de milhares de trabalhadores egípcios e que seus idealizadores tiveram que exercer um intenso conhecimento matemático sem toda essa tecnologia que temos hoje em dia? Então é isso galera, vem comigo hoje que eu vou te mostrar como foram realmente construídas as pirâmides do Egito. Na antiguidade, os governantes egípcios, também conhecidos como faraós, eram vistos como verdadeiros enviados dos deuses para sua população politeísta. Naquele tempo, os faraós eram o centro de todo o poder político, econômico e social em toda a extensão do Egito, e eram adorados e realmente endeusados, tanto em vida como também em morte. As pirâmides egípcias eram construídas para guardarem dentro dos seus sarcófagos o corpo mumificado do governante e todos os seus pertences, além de mostrar a todos o nível de prestígio e poder daquele faraó. Os egípcios acreditavam que o espírito de seus governantes, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Por conta disso, pessoal, seus cadáveres eram mumificados. O processo de mumificação consistia em tratar cuidadosamente o corpo de seu governante, com óleos e o envolvendo em faixas, para que o seu corpo físico não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados e colocados em urnas especiais junto ao sarcófago, para que pudessem ser implantados novamente algum dia. Além de tudo isso, pessoal, o governante egípcio era enterrado com tudo que necessitaria depois de sua morte, como os seus tesouros, que variam entre joias e também o ouro, alimentos e até mesmo móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados juntos ao faraó, para que ele tivesse tudo o que ele necessitasse. Por conta de todos esses fatores, as pirâmides deveriam ser da mais alta qualidade, para que conseguissem honrar tamanha responsabilidade e prestígio. A primeira pirâmide construída foi a de Djoser, construída pelo vizir e também braço direito do faraó de mesmo nome, o arquiteto Imhotep, que a projetou após a morte de seu soberano como forma de homenagem a ele. Antes das pirâmides, os faraós eram enterrados nas chamadas mastabas, que eram tumbas subterrâneas cobertas por pilhas de blocos retangulares e com paredes inclinadas, que continuaram a ser usadas ao longo dos milênios por outras pessoas que não pertenciam à realeza egípcia. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão de seus faraós aos céus, onde seriam escolhidos por Ra, o deus do sol, e a divindade mais poderosa da mitologia egípcia. Até hoje não foram encontrados registros exatos de detalhes sem a construção daquelas pirâmides, ou pelo menos o processo de planejamento do material e também do projeto. Por conta disso, os pesquisadores tiveram que criar teorias sobre a construção dessas obras arquitetônicas. Os mesmos têm quase certeza de que as pedras utilizadas como base na construção dos monumentos vieram de um grande complexo de pedreiras a pouco mais de 100 metros delas. Mas pessoal, uma dúvida que intriga muitas pessoas até os dias de hoje é como os humanos conseguiram transportar pedras que pesavam toneladas se não possuíam toda a tecnologia que temos hoje em dia. Quanto a isso, os cientistas possuem diversas teorias, além, é claro, daquelas que acreditam que elas foram erguidas com a ajuda de seres extraterrestres. Contudo, no final do ano de 2014, cientistas holandeses apresentaram algumas hipóteses sobre o transporte dos blocos de pedra, contanto que os egípcios talvez aproveitassem o uso da água proveniente dos canais do rio Nilo para o transporte e possivelmente também utilizaram as cheias anuais do rio ao seu favor. Um estudo propõe que os egípcios antigos usavam esse princípio para moverem os grandes blocos de pedra sobre a areia, assim como nós fazemos nos castelos de areia. Enquanto a areia saca é facilmente empurrada, a areia molhada é maleável, porém mais rígida. Pessoal, a proporção correta de água para areia que é variável, mas normalmente entre 2 e 5% de volume de areia. Isso faz com que gotículas de água criem pontes capilares aos grãos de areia, tornando uma superfície mais lisa. Nos experimentos, a força necessária para que se pudesse puxar os trenós pela areia foi reduzida em 50% quando a quantidade certa de água foi realmente adicionada, pessoal.
Este experimento nos mostra que existe uma razão lógica por trás dos trenós egípcios, e sugere que eles tenham sim sido movidos e utilizados por este povo no passado. Essa teoria começou a surgir após os pesquisadores observarem a imagem de uma pessoa na tumba do governador Djehut-Hotep, que viveu há 1900 anos antes de Cristo. A pessoa representada pela estátua está jogando água à frente de seu caminho, tentando aí facilitar o deslizamento do que consideraram um trenó, que carregava um bloco de pedra gigantesco, puxado por pelo menos 150 trabalhadores. Mas pensando bem, pessoal, adicionar areia na água para diminuir o atrito faz realmente muito sentido. Porém, não significa que os egípcios realmente fizeram assim, mesmo que sem dúvida seja um grande avanço para que se possa tentar entender um pouco mais sobre os mistérios das construções egípcias. Mesmo que a pergunta sobre como essas pedras foram parar por lá sejam respondidas, fica a dúvida: como os egípcios conseguiram içar tais materiais a mais de 100 metros de altura? A resposta mais aceita pelos estudiosos está nos escritos de um historiador grego do século I a.C., chamado Diodoro Sículo. O historiador conta que as pedras eram levadas através de rampas de areia e construídas conforme a pirâmide ia aumentando. O formato exato dessas rampas ainda não sabemos, nem se elas eram retas ou faziam um zigue-zague em torno do monumento, pois essa em questão ainda é muito aberta para interpretações dentro da comunidade científica. A Grande Pirâmide de Gizé, ou Pirâmide de Quéops, é a mais antiga e maior das 3 pirâmides do complexo em Gizé, lá no Egito. Pesquisadores especializados no Egito Antigo acreditam que a pirâmide foi construída com um túmulo durante a 4ª dinastia egípcia, para o faraó Quéops, ao longo de um período de 2 a 20 anos. Esta, que já foi a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, agora é a única que nos resta. E o segredo de sua construção tem deixado os arqueólogos e cientistas perplexos. Há algum tempo, os pesquisadores já tinham conhecimento sobre a existência de 2 túneis que percorrem aí as paredes que vão de norte a sul na Câmara da Rainha, uma das 3 câmaras conhecidas da Pirâmide de Gizé. Detalhe, esses misteriosos túneis de 20 por 20 centímetros estavam bloqueados por uma extensa barreira de pedra, o que levantava a possibilidade de que ali poderia sim existir mais uma câmara secreta. Contudo, para acessar o local era realmente necessário construir algum tipo de robô, o que aconteceu pela primeira vez em 1993. Na ocasião, os arqueólogos encontraram um tipo de parafuso de metal na parede, que os deixou ainda mais intrigados. No entanto, recentemente um outro robô conseguiu acessar esse mistério. O equipamento, construído por uma equipe de engenheiros liderada por Rob Richardson, que é aí da Universidade de Leeds, que fica lá no Reino Unido, foi desenvolvido para rastejar dentro do túnel e conseguiu captar imagens incríveis de hieróglifos de cerca de 4.500 anos. Eles foram escritos em tinta vermelha e esculturas em pedra. Especula-se que ambos tenham sido feitos por pedreiros, quando a câmara estava ainda em construção. E galera, as inscrições infelizmente ainda não foram decifradas, mas os pesquisadores esperam que a partir desse momento, quem sabe, todo esse mistério será aí finalmente resolvido. Mas mesmo essa expedição revelou apenas uma fração dos mistérios que ainda estão guardados dentro da Grande Pirâmide. Até que a ciência avance mais um pouco, continuamos no escuro em relação a mais um desses segredos. Um dos grandes motivos pelos quais a ciência não consegue fazer mais avanços em relação aos mistérios presentes nas pirâmides se deve à sua imensa importância para a arqueologia mundial. Seu design complexo, bem como hieróglifos e possíveis artefatos em seu interior, fazem com que qualquer sugestão de escavações soarem inapropriadas ou mesmo irresponsáveis, pois a arqueologia moderna se preocupa em não danificar o patrimônio que quer estudar. A Grande Pirâmide, por exemplo, foi construída em Gizé há mais de 3.000 anos atrás e com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Tem 139 metros de altura, mas até hoje poucos compartimentos de seu interior foram acessados, como a grande galeria e as câmaras reais. Recentemente, uma equipe de arquitetos usou aparelhos infravermelhos e detectou aí variações de temperaturas em algumas pedras na base da Grande Pirâmide. E foi algo que despertou ainda mais questões. As diferenças térmicas sugerem a presença de túneis ou cavidades em que há a presença de ar. Infelizmente, não existe maneira fácil de descobrir, e a equipe internacional de cientistas tem ordens explícitas das autoridades egípcias para não fazer escavações invasivas. Por enquanto, tecnologias de escoamento serão a principal ferramenta de investigação.
Análises de satélites, por exemplo, já ajudaram a localizar pirâmides soterradas, mas os especialistas não descartam o uso de robôs. Alguns estudiosos arriscam que não haveria aí uma grande funcionalidade para a existência dos túneis ou dos parafusos de metal. Tudo poderia ser uma mera questão de ostentação e luxo. Algo que sabemos que a aristocracia egípcia não abria mão, a tomar, por exemplo, a construção de suas fascinantes e ainda enigmáticas pirâmides. Porém, não temos como afirmar ainda com certeza. Além deste compartimento, que não foi projetado para ser explorado por humanos, os pesquisadores recentemente descobriram um novo mistério envolvendo as pirâmides de Gizé, já que esta apresenta um grande vazio em seu interior. Não se sabe por que a cavidade existe ou se ela abriga algo de valor, já que não parece ser acessível pelos caminhos já conhecidos até o momento. Cientistas japoneses e franceses fizeram um anúncio depois de estudarem o complexo das pirâmides de Gizé, lá nos arredores do Cairo por 2 anos. A pirâmide de Quéops é conhecida por 3 grandes câmaras interiores e uma série de passagens. A mais impressionante de todas, chamada de Grande Galeria, tem impressionantes 47 metros de comprimento e 8 de altura. O time da pesquisa da Scan Pyramids está tomando cuidado para não descrever a cavidade como uma câmara. Segundo os especialistas, o monumento contém um compartimento que foram incorporados pelos construtores para evitar um possível desmoronamento, aliviando um pouco da tensão gerada pelo peso de diversas câmaras de pedra presentes naquela obra. O arqueólogo americano Mark Lehner está em um grupo de cientistas que analisa o trabalho da Scan Pyramids. Ele diz que a tecnologia utilizada é realmente confiável, mas que ainda não está convencido de que a descoberta tem grande significância. Mesmo com tantas perguntas já assombrando os pesquisadores, o mistério da construção destes monumentos paira também sobre o público em geral. E parece que finalmente estamos mais perto de desvendar como este povo construiu marcos arquitetônicos como as pirâmides em tempos tão remotos, onde a tecnologia nem se comparava com a que temos nos tempos atuais. Um grupo de cientistas da Universidade de Liverpool, lá na Inglaterra, e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, que investigavam uma série de inscrições em uma antiga pedreira em Hatmin, que fica localizada no deserto oriental do Egito, encontrou uma rampa ladeada por degraus em ambos os lados, com vários buracos em que poderiam ser encaixadas grandes colunas. Embora a teoria de que os antigos egípcios usavam rampas para mover as pedras não seja nova, a estrutura encontrada pela equipe anglo-francesa é significativamente mais forte do que se imaginava possível para aquela época. Os cientistas acreditam que os trabalhadores colocavam os blocos de alabastros usados para erguer as pirâmides sobre uma espécie de trenó de madeira que eram amarrados com uma corda a colunas de madeira. As cordas amarradas ao trenó atuavam aí como um multiplicador de forças, facilitando o deslocamento do veículo pela rampa. Em entrevista ao site de notícias científicas Live Science, a co-diretora da missão HatNub, Yanis Gordon, explicou que esse tipo de sistema não foi encontrado em nenhum outro lugar no mundo. Graças a essa descoberta, os cientistas consideram provável que essa tenha sido a técnica usada no Egito naquela época. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje para vocês. Vocês têm alguma teoria para tentar entender como os egípcios subiam aquelas pedras gigantescas? Então deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todas. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, bora tentar bater uma meta aí de 10 mil likes, será que a gente consegue? 10k? Vamos lá! Conto com a ajuda de vocês, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.